Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do canal APT Zero Day. Eu sou Alexandre Pérez Teixeira, capitão de Mar e Guerra da Reserva do Corpo de Fuzileiros Navais do Brasil, doutor em Direito Internacional Cibernético, mestre em Ciências Navais, especialista em Direito Internacional dos Conflitos Armados, Inteligência Estratégica, Negociação e Gerenciamento de Crises, Defesa contra Armas de Destruição em Massa e Direitos Humanos no Cyberespaço. Fui oficial de inteligência da missão da ONU no Haiti e também no Líbano. Atuei como assessor jurídico da Força Tarefa Marítima da ONU no Líbano e como gerente da Operação Gallant Phoenix na Jordânia. O que trago no meu canal vem com respaldo de uma carreira de 34 anos dedicados ao serviço à pátria e quase 10 anos de docência no ensino superior. Espero que gostem dos meus conteúdos aqui. Este é o canal APT Zero Day. Na guerra tradicional, o tempo é medido em horas, dias e planejamento estratégico minucioso. Mas no campo de batalha moderno, o tempo humano simplesmente deixou de existir. Imagine a decisão de disparar um míssil sendo reduzida ao piscar de olhos de um algoritmo. Nos bastidores das maiores potências globais, uma tecnologia silenciosa e invisível está assumindo o controle absoluto dos sistemas de defesa. Ela rastreia, processa e indica alvos com uma velocidade que o cérebro humano é incapaz de acompanhar. Mas o que acontece quando a inteligência artificial, encarregada de otimizar a destruição, começa a se chocar com os limites éticos impostos pelos seus próprios criadores? Uma disputa jurídica sem precedentes nos tribunais federais norte-americanos revelou que a maior máquina de guerra do planeta está travando uma batalha secreta contra as próprias empresas de tecnologia do Vale do Silício. Uma IA que tentou impor freios éticos e acabou classificada como uma ameaça à segurança nacional. Como um projeto confidencial nascido em 2017 se transformou no cérebro digital definitivo das Forças Armadas? De que forma o teste real dessa tecnologia no leste europeu escancarou os limites físicos da automação? E até que ponto as decisões de vida ou morte no campo de batalha foram transferidas das mãos de generais soberanos para algoritmos de propriedade privada? Antes de respondermos a essas perguntas, precisamos dar um passo atrás e compreender a história de como a guerra deixou de ser analógica. Para entender o que o Project Maven representa hoje, é preciso recuar no tempo, antes da inteligência artificial, antes dos drones autônomos, antes de qualquer algoritmo decidir o próximo alvo. A guerra, até bem pouco tempo, era uma atividade fundamentalmente analógica. Analistas militares passavam horas, às vezes dias, examinando imagens de satélite, relatórios de inteligência e planilhas no Excel. O Google Earth era uma ferramenta revolucionária para geolocalização, mas ainda exigia um olho humano treinado para extrair padrões. Esse cenário começou a mudar em 2017, quando o Pentágono lançou o Project Maven. O objetivo declarado era ambicioso: usar aprendizado de máquina para processar automaticamente as incontáveis horas de vídeo de drones Predator e Reaper. O programa foi inicialmente desenvolvido em parceria com o Google, que fornecia tecnologia de visão computacional e redes neurais. Mas a parceria durou pouco. Em 2018, mais de 4.000 funcionários do Google assinaram uma carta aberta protestando contra o uso da tecnologia para fins militares. A pressão foi tamanha que o Google decidiu não renovar o contrato, alegando princípios éticos. Foi aí que entrou a Palantir Technologies, a empresa de
software de análise de dados fundada por Peter Thiel, com forte histórico de contratos com agências de inteligência dos Estados Unidos da América. A Palantir não apenas absorveu o Maven, como expandiu seu escopo de forma drástica. Mas essa história não começou com o Google. Ela vem de uma visão muito anterior, enraizada no Vale do Silício e na mentalidade de que dados podem prever e até mesmo controlar o campo de batalha. Diante disso, uma pergunta surge: o que exatamente um sistema como o Maven faz e como ele conseguiu se tornar o programa de inteligência artificial mais integrado do Pentágono? Em março de 2026, o Project Maven foi oficialmente elevado ao status de Program of Record, um programa permanente dentro do orçamento do Pentágono. Isso significa que ele não é mais um experimento tático, é uma ferramenta estratégica consolidada. O núcleo desse sistema é o Maven Smart System, uma arquitetura de inteligência artificial que integra mais de 179 fontes de inteligência diferentes. Essas fontes incluem satélites espiões, drones, interceptações de comunicação, sensores terrestres, redes sociais, dados financeiros e muito mais. Tudo é alimentado em tempo real em um ecossistema centralizado de processamento. O opera por meio de hubs de modelos de linguagem que funcionam como cérebros orquestradores. Esses hubs são capazes de entender comandos em linguagem natural, gerar relatórios de inteligência, sugerir alvos e até mesmo auxiliar na coordenação tática. Os modelos utilizados incluem o ChatGPT da OpenAI e o Claude 3.5 Sonnet da Anthropic. Além disso, o Maven é interoperável com 32 países da OTAN, ou seja, os aliados dos Estados Unidos da América podem compartilhar dados e receber análises geradas pelo sistema, criando uma inteligência coletiva que nenhum exército individual poderia alcançar. O Maven não foi testado apenas em simulações. Ele recebeu seu batismo de fogo real na guerra da Ucrânia. Em 2022, com a invasão russa em grande escala, o Pentágono acelerou a implementação do sistema no teatro de operações ucraniano. O resultado foi impressionante. O tempo entre a identificação de um alvo e a autorização do disparo, o chamado Call to Trigger, foi reduzido em 10 vezes. Em vez de analistas humanos passando horas vasculhando imagens, o Maven conseguia detectar movimentos de tropas, concentrações de blindados e até mesmo padrões de comunicação que indicavam preparativos de ataque. Tudo em minutos. Contudo, a guerra real impôs limites que nem o melhor algoritmo consegue superar. A guerra eletrônica russa provou ser um adversário formidável. Sistemas de interferência de GPS, spoofing de sinal e bloqueio de comunicações são capazes de cegar parcialmente os sensores dos drones e satélites. Além disso, há o chamado paradoxo da massa. Por mais que a inteligência artificial acelere a tomada de decisão, ela não substitui a necessidade de infantaria no terreno. Para controlar território, é preciso soldados. A Ucrânia aprendeu isso da maneira mais dura, especialmente durante a contraofensiva de 2023, quando a falta de efetivo humano limitou os ganhos táticos mesmo com superioridade de informação. Quando a Anthropic licenciou o Claude 3.5 Sonnet para uso governamental, a empresa impôs restrições contratuais explícitas. O modelo não poderia ser usado para fins ofensivos, incluindo vigilância em massa, direcionamento de alvos ou qualquer atividade que violasse direitos humanos. Essas restrições não eram apenas retórica. A Anthropic as levou a sério. Ao saber que o Pentágono estava usando o Cloud dentro do Maven para processar dados de vigilância em larga escala, a empresa notificou o governo sobre o descumprimento dos termos. A reação do Pentágono foi classificada por especialistas como risco de cadeia de suprimentos, um termo técnico usado para justificar a substituição de um fornecedor por questões de segurança nacional. O governo argumentou que a Anthropic representava uma ameaça à continuidade do programa, pois poderia interromper o acesso ao modelo a qualquer momento. O caso foi parar na justiça. Em uma audiência que chamou a atenção da comunidade de inteligência artificial, uma juíza federal emitiu uma liminar temporária bloqueando a classificação de risco imposta à Anthropic.
Ela argumentou que as preocupações contratuais da empresa não configuravam por si só um risco sistêmico de suprimentos e que o Pentágono deveria resolver a disputa por meio de negociação ou arbitragem. Esse episódio expôs uma tensão profunda. De um lado, o impulso militar em direção à automação total. Do outro, empresas de tecnologia tentando manter algum controle ético sobre suas criações. Se o Maven pode integrar modelos que seus próprios criadores tentam restringir, quem realmente detém o controle final? E mais importante, quando o algoritmo erra, quem paga o preço? Se você chegou até aqui e está gostando deste conteúdo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, curta, comente, aperte o sininho para contribuir com o crescimento do canal APT Zero Day. Desta forma, eu consigo continuar criando conteúdo de valor e com muita clareza para você. Voltando para nosso tema de hoje, o maior paradoxo do Maven não é técnico, é legal e filosófico. O sistema foi projetado para ser um sistema de suporte à decisão, o que significa que formalmente ele apenas recomenda ações, mas a decisão final cabe a um humano. Essa arquitetura foi criada para contornar a Diretiva 3000.09 do Pentágono, que proíbe o uso de armas totalmente autônomas sem supervisão humana significativa. No papel, a diretiva parece sólida. Na prática, porém, o que se observa é uma mudança preocupante. O conceito de supervisão humana foi gradualmente substituído pelo de supervisão de operador, o chamado Operator in the Loop. A diferença é sutil, mas crucial. Na supervisão tradicional, um humano analisa ativamente as recomendações e decide se age ou não. Na supervisão de operador, o sistema já executou a recomendação e o humano apenas valida a ação posteriormente. Ou pior, o ritmo dos dados é tão acelerado que o operador se torna mero validador reativo, aprovando sugestões sem tempo para questionamentos. Como argumentam alguns especialistas, o tempo de reação comprimido torna o julgamento humano ilusório. A decisão, na prática, já foi tomada pelo algoritmo. Esse vácuo ético não afeta apenas o campo de batalha imediato. Ele cria um problema de responsabilidade legal. Se um ataque causa mortes de civis, quem responde? O operador que validou a recomendação em segundos? O engenheiro que treinou o modelo? A empresa que forneceu o sistema? Nenhuma dessas respostas é clara no direito internacional atual. Além da questão ética, há um risco geopolítico igualmente grave: a soberania privada. O Maven não é operado exclusivamente pelo Pentágono. Ele depende de infraestrutura fornecida por empresas privadas. Palantir, para a plataforma de análise, Microsoft, para computação em nuvem, Azure Government, e SpaceX/Starlink, para conectividade em campo. Sem esses atores, o sistema simplesmente para de funcionar. Isso significa que o poder de decisão militar dos Estados Unidos da América está, em última análise, nas mãos de algumas empresas de tecnologia do Vale do Silício. Se a Palantir decidir atualizar seu software, quebrando a compatibilidade, se a Microsoft sofrer um ataque cibernético em sua nuvem, ou se a SpaceX desligar o Starlink por questões contratuais, o Maven perde grande parte de sua capacidade. Diante desse cenário, alguns doutrinadores sugerem que a única saída para preservar a responsabilidade humana é implementar um modelo de auditoria forense. A ideia é criar uma caixa preta de decisões militares, um registro criptográfico imutável de todas as recomendações feitas pelo sistema, as validações humanas correspondentes, os dados de sensores utilizados e os resultados das ações. Esse registro permitiria posteriormente reconstruir a cadeia de decisões e determinar se houve negligência, erro técnico ou violação legal. Assim como os gravadores de voo são cruciais para investigações de acidentes aéreos, uma caixa preta militar poderia ser a base para uma nova arquitetura de responsabilidade
responsabilidade na era da guerra algorítmica. A pergunta que permanece, no entanto, é política. Os governos e as empresas privadas estão dispostos a se submeter a tal auditoria? Ou a opacidade continuará sendo a regra enquanto o ritmo da tecnologia supera a capacidade da lei de acompanhá-la? O futuro da guerra não será decidido apenas no campo de batalha, será decidido nos tribunais, nos laboratórios e na opinião pública. A pergunta que fica, ecoando no silêncio, é: estamos preparados para viver em um mundo onde máquinas decidem quem vive e quem morre e onde ninguém parece disposto a apertar o botão de parada? Então, você gostou do episódio de hoje? Ele vai contribuir para o seu crescimento intelectual? Lembre-se que aqui só trazemos pautas fundamentadas em rigor científico. Se você gostou e ainda não se inscreveu, inscreva-se, curta e comente os meus conteúdos. Assim a gente segue trazendo coisa boa para você. Não se esqueça de também distribuir este conteúdo para aquela pessoa que você acredita que vai curtir também. E nunca se esqueça, em um mundo inundado por informações irrelevantes, clareza é poder. Canal APT Zero Day. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!